Antes, na oficina do Fisher, mostrei como estou reformando esta propriedade de aluguel do Airbnb para meu amigo. É só um quarto de hotel. Não tem nada realmente errado com ele, só está super ultrapassado e definitivamente poderia ser renovado. Bem, a primeira coisa que eu fiz para ele foi essa cozinha compacta que eu construí para um vídeo anterior. Aqui ficam a geladeira, o micro-ondas e a estação de café deles. Meu próximo projeto será nessa área. Essa é a penteadeira atual deles, bem sem graça. Acho que podemos fazer melhor. Primeiro, penso em fechar tudo para criar espaço de armazenamento. Penso em 3 gavetas à esquerda e portas duplas grandes sob a pia. E uma empresa chamada Have a Shelf contribuiu com algumas soluções inteligentes de armazenamento para eu usar também. Então vai ser divertido integrar isso. Vamos equipá-lo com uma linda bancada de quartzo e, em seguida, vamos instalar também uma pia retangular embutida, muito mais moderna. Vai ficar muito mais bonito que o atual e deve deixar a construção bem divertida. Depois que eu cortei todos os painéis grandes em tamanhos mais fáceis de manusear, pude então cortar todas as peças individuais na serra de bancada. E depois de tudo isso, eu podia anotar a parte do meu corpo que estava me matando. Nesse ponto, eu já tinha todas as peças cortadas e agora estava pronto para começar a fazer os rasgos. Então, coloquei meu conjunto de lâminas de rasgo na serra e comecei cortando o rasgo no painel inferior, que será para o divisor central. Depois, prendi minha guia de sacrifício na serra de bancada para cortar encaixes tipo rabo de andorinha. Não aqueles coelhinhos fofos que pulam por aí e destroem seu jardim, mas sim o tipo de encaixe feito na borda da tábua. Então, depois que coloquei a guia, pude fazer alguns pequenos ajustes até que ela cortasse perfeitamente na borda. E quando ficou do jeito certo, pude fazer os encaixes nas bordas inferiores das laterais. Depois disso, troquei para uma lâmina de dentes retos na serra e fiz rasgos menores para o painel traseiro do armário. E depois de cortar, pude pegar um pedaço de sobra e garantir que ele encaixasse no sulco. Sim, parece bom. Depois, fiz todos os rasgos para as caixas das gavetas, fazendo o primeiro corte, ajustando um pouco a guia e fazendo o segundo corte. Agora podemos montar a estrutura principal do armário. E para me ajudar a segurar as laterais para que fiquem retas, gosto de usar alguns grampos para prender um esquadro de montagem. Uso apenas um pedaço de sobra para indicar onde ele deve ser colocado na peça. E então eu prendo com alguns grampos, um de um lado e outro do outro. Neste ponto, posso passar uma linha de cola ao longo do rebaixo, espalhar uniformemente e então apenas colocá-lo na posição vertical. Fiz o mesmo do outro lado e quando ambos estavam no lugar, usei os extensores da Bessie para transformar grampos paralelos longos em super longos. Essas coisas são ótimas quando você tem um armário bem comprido para prender ou quando quer prender a porta da garagem do seu vizinho fechada. Elas funcionam muito bem. Só precisava de algo para puxar a parte de baixo dos painéis laterais e fechar as frestas. Simplesmente coloquei uma atrás, outra na frente e apertei. Isso deixa o divisor central para ser colocado. Apliquei cola no sulco, posicionei os esquadros e coloquei a peça. Após posicionar, adicionei mais sargentos paralelos para pressionar e garantir que a peça encaixasse totalmente no rasgo. Com isso feito, pude deslizar os painéis traseiros. Com eles instalados, pude colocar os suportes superiores para selar os painéis traseiros e sustentar a parte superior da estrutura do armário. Por fim, coloco os ripadores atrás do armário para reforçar na hora de parafusar na parede durante a instalação. Com a estrutura do armário pronta, posso começar a deixá-lo bonito, começando pela moldura frontal. Eu costumo usar álamo para isso, já que é muito fácil de trabalhar, é bem barato e aceita tinta muito bem. Eu corto todas as minhas peças na serra de bancada e ajusto o comprimento delas na serra de esquadria. E então eu faço alguns furos de bolso em todas as seções horizontais.
Então, neste ponto, é só questão de colocar um pouco de cola, prender as peças com sargentos e parafusar tudo para montar. A alavanca de catraca permite aplicar a força necessária. Elas são super rápidas de usar e muito eficientes. Com a estrutura frontal montada, basta passar cola na borda do armário, posicionar e prender com grampos. E a próxima seção pode ser inserida. E finalmente a última seção. Depois que tudo seca, tiro os grampos e penduro novamente. Depois fiz as caixas das gavetas. Como são de compensado, quis esconder as bordas de cima. Agora, você já me viu fazer isso várias vezes antes, mas caso não tenha visto, o que eu gosto de fazer é usar tiras de nogueira para basicamente fazer o acabamento das bordas das caixas e deixá-las um pouco mais bonitas. Eu uso os protetores de trilho nos meus grampos paralelos para me ajudar a espaçar as laterais da caixa da gaveta, e então posso colar as tiras de nogueira em duas delas. E eu posso prendê-las borda com borda para que a pressão seja distribuída de maneira uniforme por toda a peça. Isso garante que não haverá nenhuma folga quando a cola secar. E depois que elas estiverem secas, posso colocar o gabarito de corte na minha serra de bancada, o que me permite passar cada peça para cortar qualquer excesso que sobrar nas bordas. Por fim, corto-as no tamanho final na serra de meia esquadria e os lados ficam prontos para montagem. E para isso, não tem nada de especial para mostrar. Eu só uso juntas simples, cola e pregos de acabamento para unir 3 lados. E então, eu coloco o fundo no encaixe e depois adiciono o último lado para completar a caixa. Muito fácil. Antes de instalar as corrediças, preciso nivelar e alinhar as laterais com a frente do móvel. Agora, não sei o que pelo tem a ver com espaçar isso, mas, bem, Chewbacca era peludo e estava no espaço. Deve ser isso. Bem, de qualquer forma, para mantê-los no lugar e aplicar pressão uniforme, apenas ajustei meu sargento como um expansor e usei um pedaço de madeira contra a ripa de nivelamento. Depois de secas, posso só encaixar e fixar as corrediças da gaveta. E agora eu posso colocar as caixas das gavetas. Coloque-as nas corrediças e veja se deslizam bem. Então, mais cedo eu mencionei que uma empresa chamada Have a Shelf iria me enviar alguns dos seus produtos para eu integrar nessa penteadeira. Eles criam soluções inteligentes para cozinhas, closets, lavanderias e banheiros. Eles me mandaram 2 para essa penteadeira e estou animado para ver como vão ficar. Um deles é uma gaveta e o outro vai ser instalado no fundo, atrás de uma das portas do armário. Tive que construir a abertura da gaveta exatamente conforme as especificações, pois não havia margem de erro na instalação da estrutura. Mas encaixou perfeitamente. E eu só coloquei alguns parafusos para mantê-lo no lugar e então pude instalar a unidade. Primeiro vão o cabo de energia e o braço de gerenciamento, depois a gaveta encaixa no lugar. E então ela desliza super suavemente nos trilhos. Basicamente, essa gaveta tem uma tomada embutida, sendo um lugar prático para guardar o secador de cabelo. Isso é incrível. A outra solução desliza em um suporte que é simplesmente parafusado na parte interna do armário. Após instalado, torna-se um ótimo local para guardar diversos itens, com uma área ampla embaixo para produtos de limpeza. Também possui pequenos compartimentos para guardar vários tipos de parafusos de fenda, mantendo-os organizados e prontos para qualquer projeto doméstico. Chegou a hora de remover isso da oficina. Então eu pedi para Peter Brown vir da Califórnia para me ajudar a levar isso para fora, assim eu teria espaço para a próxima etapa. O próximo passo era fazer portas e frentes das gavetas. Mais uma vez, eu só usei álamo e cortei todas as peças na serra de bancada e na serra de esquadria.
Então, para fazer as molduras externas de cada uma, a primeira coisa a ser feita foi colocar uma fresa de trilho na minha tupia e usar um trenó de encaixe para cortar um espigão na ponta de cada uma das peças horizontais. Esta é a primeira de 2 fresas que usei para criar portas estilo shaker. Basicamente, você só precisa prender cada trilho no trenó, passar pela tupia, girar a peça de ponta a ponta e fazer a mesma coisa do outro lado. Depois, a segunda fresa é alinhada exatamente com o espigão que você acabou de cortar. Esta aqui é usada para cortar um canal na borda interna de cada peça, para que elas se encaixem. E assim, o painel interno pode ser encaixado dentro. A montagem é super fácil. Quando você chega a esse ponto, basicamente é só encaixar as peças. Eu coloco um pouco de cola nos encaixes e então pressiono. Encaixe as peças. Depois eu só coloco elas nos sargentos e aperto bem para fechar qualquer vão. Depois de seco, eu posso lixar bem cada porta e aí posso usar um gabarito para furar os locais das dobradiças embutidas. Depois posso prender as portas na frente da penteadeira, onde quero, e fixar a outra parte da dobradiça na estrutura frontal. Para os frontais das gavetas, eu só usei alguns grampos de face para alinhá-los direitinho e depois prendi cada um pelo outro lado. Agora, meu amigo, para quem estou fazendo isso, queria que eu colocasse algumas fechaduras nas portas do armário, para que os inquilinos que alugam a propriedade dele não fossem beber todos os produtos de limpeza e para que ninguém roubasse nada da coleção de parafusos de fenda dele que fica dentro. Então, eu instalei esses pequenos dispositivos e eles, surpreendentemente, foram muito fáceis de colocar e funcionam bem. Por fim, fiz o rodapé do gabinete, juntando várias peças com furos de bolso, coladas e parafusadas. Não é tão interessante. Enquanto espera, deixe-me tocar a música do meu povo para você. E assim que coloquei os puxadores das gavetas, o gabinete estava praticamente pronto. Eu só precisava convencer um amigo a me ajudar a levar isso para o andar de cima, para então convencer outro amigo a passar um pouco de tinta nele. Como disse antes, provavelmente eu mesmo poderia ter pintado isso. Meu amigo é pintor profissional e faz um acabamento tão bom com o pulverizador que vale a pena contratá-lo para isso. Se eu tentasse fazer isso sozinho, só estragaria tudo e teria que lixar e tentar de novo. Eu estragaria tudo de novo, teria que sair matando todos e acabaria contratando ele do mesmo jeito. Pensei em contratá-lo logo, assim não preciso me preocupar nem correr risco de ir para a prisão. Bem, a velha pia foi arrancada e colocamos um piso novo. Vou falar mais sobre isso em um vídeo futuro. Mas para instalar isso aqui, a primeira peça que precisa ser colocada é o rodapé. Eu coloco no lugar e uso um nível longo para garantir que está nivelado em todas as direções e então prendo nas soleiras ao redor. Depois eu faço os recortes para a tubulação, assim como um buraco na lateral para a tomada elétrica que vai alimentar a gaveta do meio. Agora, meu amigo e eu podemos levá-lo para dentro e colocá-lo de volta no lugar. E assim que empurrarmos tudo para trás, posso parafusar e fixar na parede. Então, igual aos tapetes pesados que eu costumava mover quando estava na máfia. Meu amigo e eu conseguimos levantar esse monstro de bancada de quartzo para um carrinho e de lá colocá-lo sobre a penteadeira. Colei os backsplashes com adesivo de construção e depois siliconei todas as juntas ao redor. Por fim, as novas torneiras da pia puderam ser instaladas e aí estava tudo pronto. Dá só uma olhada nisso. Eu adoro como as gavetas deslizam suavemente e o pequeno detalhe em nogueira realmente faz delas algo acima das gavetas comuns. Soluções de prateleira de borracha são incríveis. Com tomada integrada e espaço para secador e modelador de cachos, esta aqui é muito legal. Este organizador deslizante de armazenamento também será perfeito para guardar produtos de limpeza e manter outros itens menores organizados. Com as travas, só a equipe de limpeza e os proprietários acessam essas portas trancadas. A pia retangular embutida e as torneiras trazem um toque moderno. E as veias e o caráter da bancada de quartzo ficaram realmente incríveis, simplesmente lindo. No geral, estou realmente satisfeito com o resultado.
Está muito melhor do que antes. Acho que melhorou muito o cômodo. Obrigado por assistir. Por favor, clique no botão de curtir, deixe um comentário e, se você é novo por aqui, espero ter conquistado sua inscrição. Eu tenho muitos outros vídeos que tenho certeza que você vai gostar e também tenho mais conteúdo planejado para essa reforma, então fique ligado para não perder. Bom, é isso por hoje. Se cuida e até a próxima. Eu tirei minha aliança de casamento. E também está muito comprido. Prefiro que fique comprido a curto. É um daqueles que assobia. Que idiota! Eu até falei pra mim mesmo, não fura do lado errado. E o que eu faço? Eu furo do lado errado? Meu Deus, que burro. Bom, isso não está nada bom. Quando eu fiz esse furo de bolso, ele ficou bem em cima desse rasgo. Então, quando o parafuso saiu, ele simplesmente rachou toda essa peça. Então agora, vou ter que fazer outra. Meu Deus, acabei de virar tudo de cabeça para baixo. Seu idiota. Meu Deus, tira isso rápido. Ah, não, droga. Montei muito de lado e agora a dobradiça bate. Poxa, vou ter que mover tudo para o lado. Idiota. Fiquei um pouco envergonhado pelo erro. Honestamente, eu nem ia mostrar isso, mas pensei, quer saber? Vou mostrar para vocês. Eu esqueci de subtrair a profundidade do encaixe da altura do divisor e aí acabei colando ele assim. Então agora eu vou ter que tentar cortar 1/4 de polegada de lado com a serra-trilho enquanto ele já está no lugar. O que poderia dar errado com isso, né? Beleza. Isso, na verdade, foi muito mais tranquilo do que eu pensei que seria. É como se eu nunca tivesse cometido um erro para começo de conversa, embora aquele tenha sido um erro bem grande.